perdoem a natureza, está em constante movimento. Nada, absolutamente nada, está parado, está inerte. Tudo está, de alguma maneira, se movimentando, fazendo algo, produzindo algo, evoluindo para algo. Mas na nossa infantilidade espiritual, posto que ainda temos algo a caminhar, nós manifestamos por natureza um desejo muito grande, muito forte, de que as coisas continuem sempre como sempre foram. E isto nos traz uma série de dificuldades na vida. Nós, que vivemos com pessoas a quem amamos, vivemos como se estas pessoas, estes seres, fossem nos acompanhar pelo resto da eternidade, na casa em que vivemos, nas atividades que fazemos. E, como já diz um filósofo atual, professor da USP, a vida é plena de potenciais para nos frustrar, para nos mostrar que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, não necessariamente vai acontecer. Aliás, segundo ele, a maior parte das vezes não acontece. Isso até brincava com a minha esposa no caminho agora, né? Temos que sair mais cedo lá de Capoeiras para chegar aqui, porque o trânsito ali na BR, na Via Expressa, aliás, eu nem sei porque chamam de Via Expressa, enfim, estava meio complicado, né? Então a gente tem que se preparar para o pior, porque se o pior não acontecer, saímos no lucro. E se acontecer, já estávamos preparados. Esses dias estávamos acompanhando a minha sogra no quarto do hospital e assistimos a uma mudança. Ela, em questão de minutos, mudou deste plano para o plano espiritual. E tivemos o privilégio, a honra de estar ali e assistir o desencarne dela. Pode parecer estranho para alguns de vocês assistir alguém morrer e dizer, puxa, foi bonito, etc., mas foi, né? Como uma vela que se apaga. Né? E a imagem naquele leito que me ocorria naquele momento era de uma gaiola com a porta aberta, né? O pássaro aprisionado havia voado, libertado, né? Voltado ao plano espiritual sem nenhuma das limitações que o corpo físico apresentava. Mas não vim aqui falar de falecimentos, de desencarnes, né? Vamos falar de mudanças, embora esta seja uma mudança. Aliás, eu não queria assustar ninguém, mas todos aqui vamos passar por ela, né? Inclusive eu. Incrível. Pois é, mas vai acontecer. E a gente vive como se isto nunca fosse acontecer, não é verdade? Hoje, durante o café, conversávamos sobre as providências em casa se eu falecer antes da minha esposa ou se ela falecer antes de mim. Eu ainda brinquei com ela, falei, se alguém gravar isso daqui, a gente vai se internar. Eu vou fazer palestra lá na Colônia Santana, né? Pois bem, mas em que pese o nosso desagrado, né, faz parte da natureza, faz parte do processo de mudanças. E acreditem, todas as mudanças, tudo aquilo que o Criador coloca em nosso caminho, que nos representa um obstáculo, um problema, uma dificuldade, tudo isto vem para nos beneficiar. É interessante isso, porque às vezes observamos certos acontecimentos e damos a estes acontecimentos o nome de tragédia, de desgraça. Né? A nossa visão é muito limitada. Eu não estou dizendo com isso que a gente deve passar a ser sorridente diante do sofrimento do nosso irmão. Não se trata disso. Devemos nos consternar, né, e fazer o que está ao nosso alcance para que o nosso irmão que passa por aquilo que chamamos de desgraça, né, de infelicidade, de desastre, né, que ele possa passar por aquilo da maneira mais suave possível. Mas não devemos nos desesperar, porque senão tudo aquilo que aprendemos até aqui, independentemente da nossa formação, eu acredito que muito poucos aqui foram criados utilizando na sua educação religiosa a doutrina espírita. A maior parte de nós viemos ou do catolicismo, ou do protestantismo, enfim, de uma doutrina ou de uma escola de ensinamento religioso que não veio ao
caso, neste momento aqui, elencar. E todos nós aprendemos uma série de coisas nas nossas escolas de origem. E chegando aqui diante da doutrina espírita, passamos a ser ilustrados sobre uma série de informações que antes não tínhamos, que antes não estavam ao nosso alcance. E se não conseguimos identificar exatamente o que acontece, por que acontece, com quem acontece, porque muitas vezes isto não nos diz respeito, temos a serenidade, a tranquilidade de saber que há um processo em andamento, que a mudança que aconteceu, que muitas vezes nos parece trágica, é uma mudança necessária e benéfica para aqueles que estão envolvidos no processo. E se nós tivermos esta presença de espírito, ou seja, se nós dermos aquele famoso passinho para trás diante da situação e analisarmos à luz daquilo que a doutrina já nos trouxe, saberemos que, embora não conheçamos os detalhes, que existe alguém administrando aquele processo. Se quiserem, para não situar isso no plano espiritual, por A ou B, dizemos assim: Jesus é o comandante supremo do nosso planeta, e todos os espíritos que estão ligados a este orbe, alguns querem 25, outros 27 bilhões de espíritos, o número também não vem ao caso, estamos todos sob a batuta do Mestre Jesus. Assim sendo, e como ele já havia declarado, está lá no Evangelho, que nenhuma das suas ovelhas se perderia, não temos o que temer. Por mais complicada que possa parecer a vida, devemos usar a oportunidade da vida para o nosso aprendizado e aperfeiçoamento. E tudo que chega concorre para que nós possamos melhorar. Pois bem, mas temos que lutar com a nossa natureza humana. E a nossa natureza humana, ela funciona como um corpo, Quem já estudou um pouco de física aqui vai lembrar da primeira lei de Newton, Newton não tinha muito o que fazer e aí ele inventou uma série de leis. Pois bem, uma delas diz que se não existir uma força agindo sobre o corpo, ele tende a ficar no estado que estava. Se ele estava em movimento, ele vai ficar em movimento. E se ele estava paradinho, ele vai ficar paradinho. Muitas vezes eu comparo essa lei de Newton à nossa atitude espiritual, à nossa atitude mental. A gente gostaria de ser esse corpo sobre o qual força nenhuma atua, porque aí a gente ficaria paradinho. Todas as coisas ficariam como estão. Se estamos numa boa situação, estamos com saúde, estamos em um lar onde podemos usufruir de algumas facilidades, temos o nosso emprego, podemos contar com a próxima refeição. Então, seria muito cômodo ficarmos ali sentadinhos, usufruindo desse ambiente. Pois bem, ninguém consegue fazer isso. E quem aparentemente consegue, ainda assim lá no seu íntimo tem alguma coisa cutucando. Os antigos tinham uma frase, eu não vou usar assim a terminologia popular, mas os antigos tinham uma frase que disse que quando a água bate em certa parte da anatomia, o cidadão se mexe. E é interessante, a vida está sempre fazendo isso conosco. É como se a gente estivesse sentado em algum lugar que vai ser alagado fatalmente em algum momento. E a gente vai ter que se levantar e se mexer. Pois bem, esse é o mecanismo que está instalado. Dizem os filósofos que a única coisa permanente no universo é a impermanência. Ou seja, a única coisa constante no universo é a mudança. Nada fica como está. E a gente olha a natureza e percebe isso a cada momento, desde que a gente presta atenção. Imagine que você comprou um pacotinho de sementes, e você guardou o pacotinho de sementes no armário. Vai acontecer alguma coisa para essas sementes? Provavelmente elas vão estragar, Mas suponha que você abriu o pacotinho de sementes e fez aquilo que se espera que cada um faça quando tem sementes. Você semeou, você colocou na terra. E você faz isso porque você já sabe de antemão que aquela semente vai se transformar
ela vai romper o seu casulo, e deste casulo brotará a vida. Aqui chamamos planta. Desta planta teremos flores, de outras plantas teremos flores e frutos. E tudo isso acontece porque a mudança aconteceu. Se a mudança não existisse, ou seja, se tudo permanecesse paradinho, né, nada disso aconteceria. Provavelmente nenhum de nós estaria aqui hoje, né, porque nós somos frutos dessas mudanças. Num dado momento, o papai e a mamãe tiveram um momento mais íntimo, mais próximo, né, e papai fecundou a mamãe e deu início ao surgimento deste corpo que hoje utilizamos. Eu estou sendo impreciso, de parte deste corpo, né? Dizem os entendidos que a cada 7 anos a gente troca todas as células, não é isso? Com exceção do sistema nervoso central. Então a parte que continua são os nossos neurônios, para aqueles que não estão com Alzheimer ainda, né? Ou que não tem algum problema. Pois bem, então nós mesmos já não somos os mesmos. Ficou complicado isso, né? Diz um outro pensador que quando você toma banho em um rio e você volta depois para tomar banho, você não é mais o mesmo e o rio também não. A água que te banhou já passou. E o corpo que estava lá sendo banhado também já não é o mesmo. Então estamos constantemente em mudança. Diz Emmanuel que nós devemos estar atentos a isto e não enxergarmos a mudança, o problema, a dificuldade, como sendo um empecilho ao progresso ou como sendo um castigo divino, talvez. Devemos nos lembrar que o nosso Pai, né, o nosso Criador, é um Pai de amor, é um Pai de perfeição, é um Pai de justiça. E nos conhece muito antes de nós pensarmos em sermos. Ou seja, já sabe do passado, do presente e do futuro. E nos trata dessa maneira. Então, aquilo que aprendemos sobre o castigo, né, aquilo que aprendemos sobre a punição, né, são termos que o homem inventou. Então, quando eu passo por um problema na vida que não me agrada, um problema que me frustra, um problema que impede que eu realize aquilo que planejei, eu digo que estou sendo castigado. Alguém lá em cima não gosta de mim, e outras frases similares. Mas isso não é verdade. Em cada momento difícil, há um ensinamento. Em cada situação problemática, há um ensinamento. Esta semana, fazendo visita lá no CEPOM, que é onde eu trabalho de segunda-feira, estava conversando exatamente sobre isso com um paciente. O paciente estava aguardando ansiosamente o médico, porque ele estaria de alta naquela tarde. E eu brincando com ele, falou, olha, não quero te dizer nada, mas eu acho que o médico fez uma viagemzinha para São Paulo, mas fica tranquilo, no máximo em 3 dias ele está de volta. Ele queria me esganar, né? Depois eu falei para ele, calma, é brincadeira, né? Ele vai vir aqui, você vai receber a tua alta, vai poder voltar para casa. Né? Até porque a tua patroa está te esperando lá, a pilha de louça já está desse tamanho, você vai ter que dar um jeito naquilo, né? E conversando sobre isso, falando sobre aquele momento vivenciado por ele num tratamento de um câncer, né? E ele assim, pois é, você vê, rapaz, olha, estava tudo bem comigo e de repente eu fiquei assim. Eu falei, não, de repente você tomou consciência do que você tem. Esse é um processo que já começou há mais tempo, mas você não tinha consciência dele. Pois é, mas você vê que dificuldade, né? Deus nos castiga e tal. Eu falei, não é essa a perspectiva. Né? Se você pensar assim, você vai pensar como uma vítima, né? E você vai se encolher no seu canto, e a gente tem uma facilidade incrível, né, de se sentir assim, vai se encolher lá no seu cantinho, vai dizer, puxa, eu sou o último dos seres sobre a terra, ninguém gosta de mim, etc. E eu falei para ele, isso não é produtivo. Pare e analise a tua vida, a tua postura, como você vê as coisas. Né? Entenda que essa mudança pela qual você passou, ela tem um propósito. Agora, a mudança não vem com um manualzinho, sabe? Como usar a mudança. Né? Lá na
página 5, item tal. Não tem isso. Né? O desafio daquele que passa pela mudança é identificar qual é o conteúdo que a mudança trouxe para a sua vida. Né? De uma outra feita, um paciente também reclamava da situação e ele abriu a lista, né, das coisas ruins que ele via e ele não parava mais de falar. Eu até gosto de falar, mas naquele momento eu parei e fiquei olhando para ele. E o homem falou. Bom, já tinha uns 8, 9 minutos que ele falava, como ele viu que eu não falava nada, ele parou, me olhou, e o senhor não vai dizer nada? Eu falei, não, estou esperando você terminar a lista do que está ruim. Como assim? Eu falei, não. Volta a fita aí. O que você falou desde que eu me apresentei aqui como voluntário, até agora, você só se queixou. Só tem coisa ruim. Né? Bom, como nada é perfeito, não existe o totalmente ruim. Aí ele, é verdade. Falei, então, já terminou as queixas, tá? Agora vamos ver o que você consegue identificar de coisas boas. O pessoal me parou, pensou um pouquinho, não levou 1 minuto e as lágrimas começaram a escorrer dos olhos dele. E ele assim, pois é, veja o senhor, há 20 anos eu tive uma discussão com meu irmão, foi uma coisa muito feia, tanto que 20 anos nós não nos falamos. Nós evitamos de estar na casa de um parente onde o outro estivesse. Nós, literalmente, nos afastamos. O meu irmão esteve aqui esta semana. Ele me abraçou, me beijou, pediu perdão e disse que me ama. E aí a gente conversou sobre uma porção de coisas da nossa infância, do tempo que passamos juntos, do tempo que passamos sem nos falar, colocamos as conversas em dia. E ele começou a falar sobre isso. Aí eu o interrompi e falei, bom, então já posso ir embora, né? Não, mas agora que eu vou começar a contar, o senhor vai embora? Falei, não, eu já te ajudei a achar a ponta do barbante das coisas boas. Daqui para frente o trabalho é teu. Né? Você já percebeu que, apesar dos problemas, né, foi viabilizado, através desse problema mais sério, uma reaproximação. Você já parou para pensar no valor disso? E saí do quarto e deixei o homem pensando lá, pensando e chorando. Né? Mas eu saí feliz de lá porque eu percebi que nele se instalou um princípio de alegria, uma chama de alegria que provavelmente deve ter continuado acesa. Pois bem, foi dada naquele momento a oportunidade de se analisar uma mudança que aquele ser passou. Ele passou de um estado que nós chamamos de saudável para um estado de doente, né? Um portador de um tumor, eu não sei exatamente que região, também não perguntei, mas em tratamento e seriamente preocupado com a continuação da sua vida. Mas havia nessa mudança um conteúdo. E essa mudança, esse conteúdo, atingiu diretamente aquele homem e aquele irmão seu, com quem ele não falava mais. E depois, pensando sobre isso, filosofando um pouco no corredor, né, ainda comentei com a minha colega de visita, falei, pois é, você já pensou, se ele não passa por isso, como seria? Né? Que situação a vida traria para que esses dois seres se reaproximassem? Então, aquilo que nos parece, né, uma situação muito ruim, né, sob o ponto de vista físico, né, foi a situação que ensejou uma reaproximação entre dois irmãos. Uma reaproximação preciosa, né, que levou um homem, um adulto, um homem barbado já, com sua carga de orgulhos e etc., a declarar para o seu irmão, até então o seu inimigo, né, que o ama, ou que o ama. Então, qual é a ligação disso com o nosso assunto de hoje? É uma ligação muito íntima, né? Houve uma mudança. E frequentemente, como a gente gostaria, né, na nossa natureza, que tudo continuasse como está, né, quando a gente encontra a mudança, quando a gente é convidado pela vida a mudar, a gente não gosta, a gente reage, a gente se mostra rebelde, né?
Não pode ser assim, né? Como uma pessoa que perde alguém, perder não é um verbo. Se isso acontecer, não sei se ela vai ficar feliz, né? Porque ficou livre de mim, enfim, mas algumas providências serão tomadas, né? Brincadeirinha, tá? Você não vai me beliscar na volta. Algumas providências devem ser tomadas, né? E é necessário que a gente pense nisso antes, né? Não adianta ficar lá feito avestruz, né? Que enfia a cabeça no buraco e espera o perigo passar, né? O problema dessa postura da avestruz é que provavelmente ela não vai ter corpo para tirar a cabeça do buraco depois, né? Porque o bicho que vinha lá comeu o resto, sobrou só a cabeça, né? Pois bem, nós precisamos estar atentos à vida, nós precisamos estar sintonizados de tal maneira que quando o Criador nos convidar a uma mudança, a um obstáculo, a um problema, a uma desgraça, enfim, a um desastre, que nós possamos, antes de nos deixar desesperar pela situação, olhar aquilo que está acontecendo e pensar o que a vida está me trazendo, o que eu preciso aprender com isso que chegou para mim, né? Isto, vocês podem elencar uma porção de situações que ferem as nossas vontades, geram em nós outras frustrações, mas que acontecem, né? Imagina que você tem um bom emprego, está bem remunerado, trabalha numa empresa já há muito tempo e de repente você é chamado lá para os recursos humanos, crente que vai receber um aumento, né, uma proposta de um cargo melhor, e a proposta que você recebe é de engordar a fila do pessoal do salário de desemprego. No momento em que você recebe essa notícia, sem dúvida você vai se abalar. A primeira coisa que vem é, puxa, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? E aí vão se seguir uma série de raciocínios no mesmo tom, né? A tendência da pessoa é ficar deprimida, passar por uma série de dramas pessoais. Como é que eu vou falar isso em casa, né? A patroa estava com sonhos de fazer isso, planejava fazer aquilo, e de repente não há mais o meio material para que isso aconteça. É claro que aí cada pessoa vai reagir segundo a sua visão da vida, né? Existe aquele que vai se deprimir, existe aquele que vai pensar, bom, encerrou-se esta experiência naquele emprego, naquela empresa em que eu trabalhava. Seguramente, né, eu vou identificar uma outra atividade, né, que vai me prover o sustento necessário, né? E acreditem, por mais improvável que isso pareça, isso vai acontecer. Cedo ou tarde vai acontecer. O meu falecido pai, muitos anos atrás, me dizia, no tempo de moleque, né, que eu falava, pai, o que eu vou fazer quando eu for trabalhar e tal? Ele falava, não fica preocupado com isso, porque quem quer trabalhar encontra trabalho, né? É claro, às vezes você não vai encontrar aquilo que você gostaria, mas você vai encontrar alguma coisa para fazer, né? Então, sempre existe uma alternativa, sempre existe uma solução. O que depende de nós é a nossa atitude, né? A realidade é aquilo que a vida nos trouxe. Nós podemos receber isso com desespero, ou podemos receber isso como uma oportunidade, né? Nós podemos enxergar uma crise, um problema, ou podemos enxergar uma mudança que chegou, que não adianta você espernear, né? E isso é como a criança que vai tomar vacina lá no posto de saúde. Eu sei porque eu passei por isso, né? Passei de novo quando os meus 5 filhos foram vacinados, né? Então eu assisti cenários assim bem divertidos. Hoje eu digo divertidos porque eles também não estão aqui, né? Mas espernearam, mas não tem jeito, eu tenho que tomar a vacina, né? E depois, na vida adulta, eles vão entender que aquela dorzinha lá da picada evitou dores muito mais pronunciadas à frente, né? Hoje eu estava vendo na TV a estatística da cobertura de vacinas do Estado e a preocupação das autoridades, né? E uma coisa me surpreendeu, a bendita da vacina da gotinha, que é uma coisa tão simples, não dói nada, tem toda uma campanha lúdica, né, para trazer as crianças, para motivar as crianças a pedir para os pais, né?
nós estamos com uma cobertura bem aquém daquilo que era esperado. E o primeiro pensamento que me passou na cabeça foi o seguinte: meu Deus, o que será destes seres que não foram vacinados? Eu acho que se nós não temos ninguém na família, a gente já conheceu alguém que passou pela polio. E não é um quadro agradável. E não é uma vida agradável de se levar pelas limitações que a doença impõe. Então, aproveito aqui, né, talvez não seja o fórum adequado, mas aproveito aqui para compartilhar isso com vocês e que vocês compartilhem isso com seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, quem tiver criança pequena, né, que aproveite esta oportunidade que a vida dá, né, para evitar problemas no futuro para este pequeno ser que depende dos pais, depende daqueles que teoricamente são seus responsáveis. Para que eles não precisem passar por uma mudança, tocando no tema de hoje, uma mudança tão drástica nas suas vidas, por falta de responsabilidade de alguns adultos que optaram simplesmente por não cumprir as suas obrigações. Então, é fundamental que a gente olhe a vida, né, não como uma ameaça. Né? O Emmanuel faz umas colocações aqui, eu trouxe até um artigo dele, mas é um capítulo meio longo, e como eu achei que ia acabar usando as 4 horas que eu falei, isso está no livro Momentos de Ouro, são autores diversos, pela psicografia do Chico, no capítulo 16, Mudanças e Problemas. E ele faz uma colocação muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando a mudança te procure, impelindo-te a aceitar novos climas de trabalho e novos campos de vivência, não recalcitres contra os ditames da vida, que, com isto, te requisitam a processos de melhoria e burilamento, progresso e promoção. É claro que, quando passamos pela surpresa da mudança de cenários, raramente paramos para pensar que isso é uma oportunidade de progresso e melhoria, de burilamento. Frequentemente as pessoas, principalmente quem tem um pouco mais de contato com a doutrina espírita, falam: isso é uma expiação, né? Estamos num mundo de provas e expiações, né? Então eu estou aqui passando por essa agrura porque eu estou expiando alguma coisa que eu fiz no passado. O Emmanuel fala nesse mesmo capítulo que nem sempre, aliás, a maior parte das vezes não é isso não. E ele cita um fato curioso, ele fala: bom, se você não fracassar em alguma coisa, você jamais vai fixar o conhecimento que você precisa. Imagina se a vida, né, fosse aquele, como alguns dizem, né, um mar de rosas, né? O pessoal esquece que para baixo das rosas tem os espinhos, né? Mas vamos fazer de conta que não tem. Né? Que a vida fosse um mar de rosas. Que espécie de progressos, né? Que dificuldades nós teríamos para nos motivar a progredir? Então é necessário que exista esse conjunto de dificuldades, esse conjunto de problemas. Porque embora estas mudanças nos pareçam, né, como nós caracterizamos como problemas, né, elas são necessárias para que nós nos motivemos, para que nós procuremos a mudança em nós. Porque a partir do momento em que tomamos consciência dos princípios que o Evangelho nos traz, a partir do momento em que tomamos contato com a mensagem que a espiritualidade nos traz, nos explicando como funciona a vida, o que nós estamos fazendo aqui, de onde a gente veio, né? Para onde a gente vai, qual é o nosso grau de responsabilidade pelo nosso futuro, né? Não há mais como fechar os olhos e dizer: bom, isso é muito bonito, é filosoficamente agradável, mas eu vou deixar lá num cantinho, né? E vou optar por continuar a ser o que eu sou. Né? Quantos de nós já ou já dissemos isso, ou já ouvimos de alguém: eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim. Né? O que alguns brincam, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Gabriela e tal. Pois bem,
Isso não pode acontecer, né? O ser que toma contato com o conhecimento, o ser que toma contato com as novas perspectivas da vida, das suas razões, do seu papel neste mundo, ele não pode simplesmente ignorar isso. Senão as palavras do Cristo, né, quando ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade, um de cada vez, gente, calma, né? A verdade vos libertará, né? Ah, vai me libertar do quê? Bom, primeiro a libertação é da ignorância, né? Porque quem conheceu a verdade já não ignora esta verdade, não é assim? Pois bem, e aí a luz que esta verdade traz para a sua vida vai permitir que ele distingua, que ele perceba, que ele enxergue novas perspectivas da vida. E isto o motiva a progredir. A gente vive falando em evolução, progresso, não, porque né, tem uma mensagem de um espírito muito evoluído, e a gente usa esse termo, mas a gente não percebe direitinho, né, o que está por trás do termo. Esse espírito que evoluiu, ele passou por um processo milagroso? Né? Foi assim, um estalar de dedos? O Criador, num momento assim de inspiração, criou aquele espírito diferente dos demais e deu a ele uma condição de supremacia? Não, isso não acontece, seria injusto. Né? Não, ele passou por todas as etapas. Né? Quando a gente lê a respeito de Jesus, por exemplo, né, a gente tem a ideia de que este ser, né, que se materializou, se potencializou no planeta, né, encarnou no planeta, que ele é o, né, como nos vendem a ideia, o Filho de Deus, né, o Filho unigênito, e vai por aí afora. Gente, é um espírito, é o nosso irmão. Né? Qual é a diferença? A diferença é que ele tem mais tempo de janela do que a gente. Ele já aprendeu, ele já passou por uma porção de coisas que nós estamos passando e ainda vamos passar. Isso permite a ele nos conhecer. Né? Imagine você que é pai, mãe, tio, avô, né? E que olha a criancinha lá fazendo as brincadeiras dela, né? E você vê ela tomar as decisões e tomar certas ações, e ao invés de você se aborrecer com ela, você ri, porque você sabe perfeitamente onde é que aquilo começou e como vai terminar. Né? E isso nós que somos bem imperfeitos. Né? Imagine então a visão do Pai em relação a nós, a visão de Jesus, o nosso governador do planeta, em relação a nós. Então, para encerrar, eu gostaria que cada um de nós aqui, e eu me incluo nisso, possa olhar um pouco mais de carinho para si mesmo e verificar, à luz daquilo que já aprendeu, que conseguiu enxergar, que mudanças pode promover. Porque, creia, as mudanças são necessárias, elas são imprescindíveis. Né? Já falamos aqui do exemplo da semente, e se a semente não mudasse, nada aconteceria no reino vegetal. Né? Se nós não mudarmos, nós não vamos evoluir. Os Espíritos já nos dizem no livro dos Espíritos que você pode tomar a decisão de ficar sentado lá no meio-fio, né? Sentado à beira do caminho, né? Tem até uma música antiga que fala sobre isso, olhando a vida, né? Vendo a vida passar, né? E aí é perguntar, tá, mas ele pode escolher isso e ficar ali indefinidamente? Não. A espiritualidade responde que vai chegar um momento em que ele será levado pela força das coisas. Ou seja, não adianta adiar, né? Não adianta postergar. O importante é a gente identificar no que nós podemos trabalhar hoje e promover as mudanças por nossa própria iniciativa. Porque, invariavelmente, quando a força das coisas acontecer, quando a vida nos levar de roldão, nos levando para a mudança, quer queiramos, quer não, não será um processo tão suave assim. Né? É como o pessoal brinca, né? Dos pais que às vezes castigam os filhos, e eu já ouvi de diversos pais, aliás eu penso assim também, que é melhor o filho ser castigado em casa, porque quando ele é castigado pela vida, o castigo é muito dolorido, né? É muito complicado. E assim é na nossa existência. Né?
que nós possamos então nos conscientizar das mudanças que precisamos promover, daquilo que hoje já conseguimos enxergar que está em desacordo com a lei divina, né? e procurar nos afinizar com a lei divina. Isto vai fazer com que nós progridamos, com que nós nos sintamos participantes da obra do Criador e não meros espectadores. Que a mudança possa significar para cada um de nós uma oportunidade de crescimento e principalmente de gratidão ao nosso Criador. Que Jesus nos ampare, nos ajude nessa caminhada, que não é fácil. Né? Mudar a natureza não é algo simples, né? E nem se faz de um dia para o outro. Né? Na questão 909, eu vou ler só o resto do capítulo, vocês fiquem tranquilos, é bem rápido. Na questão 909, é uma parte do capítulo do Livro dos Espíritos que está falando das paixões, do mecanismo que a paixão representa no progresso. E é perguntado, o homem poderia vencer, ou sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E a resposta da espiritualidade é assim, desconfortável. Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei, complicou, né? Eu que achei que estava me matando, estou vendo que não é bem por aí. Depois a vida acabou compartilhando comigo um melhor entendimento disso. E quando ele fala dos poucos esforços, é o seguinte, eu tenho uma tendência, né? Digamos que eu gosto de jogar. E eu percebo que isso não é adequado para mim, porque é um hábito que tomou conta de mim, se transformou num vício. Né? Aí eu tomo a decisão, bom, eu não vou mais jogar. Né? Show de bola, né? Assinei lá a declaração em 3 dias, registrei no cartório, publiquei, tudo direitinho, está no diário oficial. No dia seguinte vem aquela vontade de jogar. Né? Eu falo, só hoje, né? Não é a história da dieta, né? Do regime, sempre começa na segunda-feira, né? Só que é uma segunda-feira, né? A gente não diz qual é, né? Pois bem, aí aquele dia eu falo, não, mas só hoje, né? Amanhã eu não jogo, tá? Aí amanhã vem a vontadezinha. Pô, ontem estava tão bom, né? Só um pouquinho, né? Depois eu assumo o meu compromisso. Tá? É exatamente esse pequeno esforço que a espiritualidade se refere. Porque quando vem aquela vontadinha de você fazer, seja lá o que for, né? Ou pensar, já que a gente sempre acha que é o fazer ou falar, né? Mas tudo começa no pensamento. Né? Se você naquele momento fala, opa, pera um pouquinho, eu tenho um compromisso. Né? Você fez muito pouco esforço, e aí você toma a decisão, não, eu não vou enveredar de novo por esse caminho. Tá? E amanhã você vai repetir esse pequeno esforço, depois de amanhã um pequeno esforço. Né? E ao cabo de algum tempo, você vai olhar para trás e falar, puxa, eu venci. Eu não sou mais aquele Flávio que eu era. Eu não faço mais o que eu fazia, ou eu não penso, eu não me expresso mais da maneira que eu costumava me expressar. Então, veja que muitas vezes aquilo que nos assusta, né, aquela mudança na natureza, que parece algo assim tão improvável, inconquistável, né, depende de um pequeno esforço que será feito cada dia, a cada momento. Né? Então, que possamos viver esse entusiasmo e esta alegria de perceber que a gente é capaz de mudar, a gente é capaz de melhorar. E a gente vai melhorar, porque nós fomos criados para sermos perfeitos. E isto não é uma escolha, é um determinismo do Pai. Só que o caminho até lá é nossa escolha. Né? Como dizia o Chico, o progresso se faz pela desidratação. Né? Você pode escolher entre a lágrima e o suor. Né? É melhor o suor. Né? Uma boa noite a todos. Agradeço pela paciência, pela atenção. E que possamos todos, né, sair esta noite enriquecidos,
Não pela fala do Flávio, não, mas pelos ensinamentos que o Evangelho nos trouxe e que a espiritualidade tão gentilmente carreou para que nós pudéssemos compartilhar.